Bom dia com Jesus. O Senhor é a nossa força. Nós agradecemos a Deus por este privilégio de estarmos aqui em um dia quente, mas teve um culto que foi feito num ambiente muito mais quente do que este. Uma fornalha 7 vezes mais aquecidas. E o quarto homem abrandou o calor do fogo. Aleluia. Deus pode nos ajudar, não é? Amém. Aleluia. Ele já está nos ajudando. E cremos que Ele vai continuar. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, depois o pastor Valdemar Gonçalves, pela confiança, pelo convite. Agradecer a irmã Luciene, né, que nos recebe tão bem. Pastor Oséias, pastor Balsazar, são amigos. Deus recompense a todos vocês, pessoal da cozinha. Deus continue vos abençoando. Amém. Eu sou o pastor Gustavo Rabelo. Estou militando ali em Patos de Minas e região. Está conosco a minha família, minha esposa, minhas 2 filhas, e tem uma irmã também, irmã Sara Martins, que congrega conosco, também está presente. Deus te abençoe. Nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia, segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Após a leitura, a irmã Ana Vitória, minha filha, vai cantar o hino Dá-me tua graça, Senhor. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo, nós podemos, ó Pai, abrir a Tua palavra, lermos uma porção dela, mas vivificar é somente o Senhor. E nós precisamos do Senhor nesta hora, para tornar estas palavras vivas em nossos corações, que possamos sair daqui nesta manhã, neste dia, neste trabalho, com os corações ardendo pela Tua presença, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, vamos ouvir o hino. Graça, Senhor, para que eu possa prosseguir neste mundo tão cruel. Eu preciso de Tua mão para andar
precisando de coração. Dá-me tua graça, Senhor, para que eu possa mais e mais amar a meu irmão, para que eu possa mais e mais viver em gratidão, para que eu possa mais e mais amar a Ti, Senhor, com todo o meu ser e todo o meu viver. Me entrego em Tuas mãos. Dá-me Tua graça, Senhor. Dá-me Tua graça, Senhor, para que eu possa prosseguir neste mundo tão cruel. Eu preciso de Tua mão para andar em Teus caminhos, Senhor, e viver em Tua presença. Eu Te peço de coração, dá-me Tua graça, Senhor, para que eu possa mais e mais amar a meu irmão, para que eu possa mais e mais viver em gratidão, para que eu possa mais e mais amar a Ti, Senhor, com todo o meu ser e todo o meu viver. Me entrego em Tuas mãos. Dá-me Tua graça, Senhor, para que eu possa mais e mais amar a meu irmão, para que eu possa mais e mais viver em gratidão, para que eu possa mais e mais amar a Ti, Senhor, com todo o meu ser e todo o meu viver. Me entrego em Tuas mãos. Dá-me Tua graça, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe a vocês que cantam, a vocês que tocam, a aqueles que trabalham em geral. Deus os abençoe. Nós estamos deixando de sermos virtuosos para sermos virtuais. Esta frase eu ouvi há um tempo atrás, no encontro que tivemos em Jaú, encontro regional, e ela foi dita pelo pastor Antônio Donizete. Estamos deixando de ser virtuosos para sermos virtuais. Virtuoso significa aquele que tem virtude,
que se inspira na virtude, aquele que é casto, puro, inocente, que se abstém de prazeres carnais, sexuais, aquele que é honesto, direito, digno, correto, bom, honrado, incensurável, íntegro, irrepreensível, justo, nobre, réprobo, aliás, probo, aquele que é probo, aquele que é reto, aquele que é sério e aquele que é casto. Este é aquele que é virtuoso. E eu gostaria de começar nesta manhã com esta frase da mensagem à era de Éfeso, parágrafo 50, quando o profeta se referia aos crentes efesianos, ele disse assim: a santidade não era simplesmente uma frase para eles, nem tampouco uma figura de oratória. Era uma norma de vida. Santidade como norma de vida. Não como uma figura de linguagem, não como uma frase apenas, mas como de um cristão virtuoso. Eu quero ver um pouquinho com vocês nesta manhã sobre isto, o cristão virtuoso e o cristão virtual. Virtual, às vezes, pensamos que refere-se apenas àquilo que é eletrônico, não é? Nos nossos dias. Algo que seja virtual, através dos meios de comunicação ou alguma outra coisa, mas a palavra virtual quer dizer existente apenas em potência ou como faculdade sem efeito real, que poderá vir a ser, a existir, acontecer ou praticar-se. Aquilo que é possível, aquilo que é factível, que existe potencialmente e não em ação. Aquilo que é feito ou simulado através de meios eletrônicos. Isto significa o virtual. Então eu quero começar com esse destaque do que ouvimos ontem no programa sobre o justo viverá da fé. Nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves dizendo assim: a vida de Abraão é linda. A vida de Paulo é linda. A vida dos apóstolos, dos profetas, são lindas, mas quem de nós estaria disposto a vivê-las? Será que estaríamos dispostos a viver como Abraão, a peregrinar pelo deserto, a não ter morada certa, a passar momentos de escassez, de seca, a ver os nossos próprios corpos se definhando, a ver as coisas, parece que tudo dando errado, para crer em uma promessa? A melhor coisa que nós podemos, ou que nós alcançamos como mortais, é esta, quando podemos descansar na promessa de Deus. Sem nos importarmos com as circunstâncias que acontecem ao nosso redor. Sem nos importarmos com as coisas que nos envolvem, com a aparência das coisas, mas aprendermos a descansarmos, a estarmos seguros de que aquele que prometeu
pode realizar aquilo que prometeu. Às vezes nós confiamos uns nos outros e nos sentimos seguros de podermos confiar em alguém que você pode dizer assim, bom, ele pode cumprir a sua palavra. Mas nós podemos falhar. O irmão Branham diz, nós fazemos coisas das quais temos que nos arrepender, nós às vezes marcamos alguma coisa e chegamos lá na frente e temos que dizer assim, olha, não foi possível realizar aquilo, mas nós podemos confiar naquele que pode, naquele que faz, naquele que realiza, naquele que cumpre tudo que ele prometeu. O profeta nos diz na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 28, ele disse assim, hoje vamos tratar de tomar esta mesma chave para abrir o caminho por meio do qual a gente pode chegar a ser um cristão virtuoso, à estatura de Deus. Um cristão virtuoso, como também um tabernáculo vivente para a morada ou para ser a morada do Deus vivente. Então fica aqui uma pergunta para mim, fica uma pergunta para você. O que é ser um cristão virtuoso para você? Vamos fazer uma breve análise sobre a nossa vida e chegarmos a uma conclusão, a olharmos para nós mesmos e ver se nós podemos nos classificar como cristãos virtuosos. Então vamos para mais uma pergunta. Isso você vai responder para você mesmo. Quais são as minhas virtudes? Quais são as suas virtudes? Ainda na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 45, 46, o profeta nos diz assim, a primeira coisa que se necessita, vamos partir do princípio então, a primeira coisa que se necessita é ser nascido de novo. Ser nascido de novo. Você tem que ser transformado. E depois da transformação, então o indivíduo será uma nova criatura. Se você toma um porco e o lava completamente, e coloca um traje fino nele e o solta, ele vai regressar diretamente ao lamaçal. De nada lhe serve o banho, porque ele é um porco e a sua natureza é revolver-se na lama. Um grande servo de Deus do passado disse assim, o problema de hoje é que nós estamos tendo muitos cristãos emocionados e poucos cristãos convertidos. Muita emoção. Ora, você só vai mudar aquele quadro, para você manter aquele porco limpo, você tem que mudar a sua natureza. Não adianta você construir um cercadinho melhor, não adianta você perfumá-lo com melhor perfume, não adianta você, como diz o profeta, colocar um lacinho nele, colocar um sapatinho nele, sem mudar a sua natureza. Da mesma maneira, preste atenção nisso que o irmão Branham diz. Eu gosto sempre de
falar, de pontuar, sempre olhando para mim mesmo. E quantas vezes precisamos disto? Se você mudar a natureza, tudo demais cairá em seu lugar. Todas as coisas vão cair no lugar certo, mudando a natureza. Mas vamos observar então algumas virtudes deste cristão virtuoso, partindo da mensagem à estatura de um varão perfeito. A primeira virtude, parágrafo 74 a seguir, o profeta diz: em primeiro lugar, você tem que ser renascido e depois, logo, você terá fé e crerá na palavra de Deus. Você tem que ser renascido e o novo nascimento produz fé. A base. Logo você pode olhar assim e dizer: bom, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas isso não é o suficiente. A Bíblia diz: os demônios também creem e estremecem. Qual é o fundamento da cristandade? Fé na palavra de Deus. É por isso que o irmão Brana diz assim: cristianismo não é você frequentar uma igreja, você frequentar uma denominação, você ser uma boa pessoa, você dar esmolas, você fazer o bem, você ser caridoso. Cristianismo não é isto. O irmão Brana diz: cristianismo é uma experiência entre você e Deus. Amém. É uma experiência. Então estabelece-se o primeiro passo deste cristão virtuoso. Logo você vai para o segundo passo. Acrescente virtude à sua fé. Isto não significa somente viver uma vida virtuosa, como um homem ou uma mulher. Não é somente isto. Mas a Bíblia diz que quando tocou em Jesus, aquela mulher tocou em Jesus, virtude saiu dele para ela. Se vamos querer ser como ele, então temos que ter virtude, temos que tê-la para ser como ele. Agora o profeta diz assim: e se alguém tratasse de tirar virtude de você, de mim, de nós, será que o cheque voltaria com esta marca: não há fundo suficiente? Ou encontraria virtude em nós? Será que nós podemos olhar para nós mesmos e dizer: olha, eu tenho. O irmão Brana diz em outra mensagem, ele diz assim: você santifique-se por amor ao seu próximo. Não é nem por causa de você mesmo, você tem que ser. Mas faça isso por amor ao seu próximo. Virtude tem que estar em nós. Você não começa a casa do telhado para a fundação, mas da fundação para o telhado. Você vai colocando um tijolo, você vai colocando outro, você vai colocando outro, e eu sempre gosto de pensar, gosto de analisar certos quadros e de pensar assim: o problema é que muitos de nós estamos querendo ser o telhado onde todos que passam possam ver. Lá está aquele telhado bonito, belo, as telhas bem colocadas, o madeiramento está bom, está muito bonito. Nós queremos sempre estar em um patamar onde todos que passam possam ver aquilo que apresentamos.
mas sem aquele tijolinho escondido lá na fundação, aquele telhado não estaria vistoso lá em cima. Deus sabe onde cada pedra é colocada. Ele sabe onde colocar cada um de nós. E o melhor lugar para estarmos é na posição que Deus nos colocou. Seja ele na base, seja ele no telhado, mas estar. O que importa, irmãos, é fazer parte da construção. É fazer parte do material de Deus. É ser parte desse material, independente de onde ele colocou. Davi chegou a dizer: eu prefiro ser um capacho. Que eu seja um capacho, mas que eu esteja na construção. Que eu esteja fazendo parte daquilo, que eu não seja deixado fora. Se alguém procurar em você, pode encontrar? Vamos para o próximo: conhecimento. Conhecimento, o irmão Brana diz, não é o conhecimento do mundo, isso é loucura para Deus. Mas o conhecimento para julgar. Julgar o quê? A vida do outro? Nós estamos sempre, ou somos sempre prontos para julgar o que os outros fazem. E uma frase do nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves, ele disse assim: quando você se coloca a julgar alguém, você está dizendo: eu sou melhor do que Deus. Deus encontrou Maria Madalena enquanto todos julgavam. Todos apontavam falhas, todos apontavam defeitos. Ele não julgou. Ele perdoou. Mas esse conhecimento é para julgar o quê? Julgar, o irmão Brana diz, entre o bem e o mal. E como nós julgamos isto? Se temos a ciência cristã, juntamente com a fé, com a virtude, nós julgamos se a palavra é correta ou não. Nós vamos olhar para o quadro e vamos ver se tem alguma vaca pastando lá em cima da árvore, não é? Se tem alguma coisinha fora. O povo de Deus é simples. O povo de Deus é simples. Mas ele tem conhecimento de Deus. A simplicidade não torna aquele homem ignorante. Aquele homem tem a ciência de Deus nele. É por isso que ele, é por isso que ela, é por isso que o eleito não é enganado. Não é porque ele é culto, não é porque ele é estudado, não é porque ele é um doutor em determinados aspectos, não, mas é porque ele tem a ciência de Deus nele. Isto faz com que ele não seja enganado. Aí você vai então para a temperança. Temperança. Ah, que virtude, não é? O que é temperança, irmão Brana? Temperança não quer dizer tomar álcool com cuidado para não se embriagar. Não, temperança. Temperança é o quê? Vamos lá, quem se lembra aí? Temperança
é como controlar a língua e não ser um charlatão. São Tiago 3. Mas ao invés disto, nos tornamos faladores, nos tornamos conversadores, e depois dizemos assim: olha, os apóstolos eram homens de poucas palavras. Mas e eu e você? Vamos ser faladores, vamos ser conversadores apenas? Nós estamos analisando as virtudes de um cristão virtuoso primeiro, não é? São Tiago diz que aquele que controla a língua é perfeito. Você pode incendiar um bosque. Eu gosto de certas colocações do nosso profeta, até para visitarmos. Quando a irmã Hatmuser, nós ouvimos sobre ela ontem, ela estava enfrentando aquele problema tão custoso da menopausa. O irmão Brana chegou diante da igreja e disse: olha, vocês vão visitar a irmã Hatmuser, ela está passando por esse momento da menopausa, está enfrentando esta luta, mas quando vocês forem visitá-la, não vai chegar lá e falar para ela do problema: ó, irmã, isso é difícil mesmo e tal coisa. Diz: não, você chega lá e anima ela. Mas às vezes chega para visitar uma pessoa doente e diz: olha, eu conheço uma pessoa que morreu disso rapidinho. Ele tinha esse, dentro de poucos dias ele morreu. Ora, será que as nossas palavras, o profeta diz que Deus sustentava as palavras dos apóstolos, será que as nossas palavras podem ser sustentadas por Deus? Ou nós não podemos, temos que dizer: olha, Senhor, isto não tem como, isso aqui o Senhor pode sustentar, isso aqui não. Da mesma boca procede bênção e maldição. Com a mesma língua nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos os homens que são a semelhança de Deus. Mas vamos aqui para o que nós ouvimos hoje de manhã, não é? Não precisa nem falar, não é? Irmão Oliveira, paciência. Eu costumo dizer, é a virtude mais difícil da pirâmide, a paciência. É a virtude mais difícil, não é? É difícil ter paciência. E na maioria das vezes somos muito pacientes com os estranhos, com os de fora. E não temos paciência com os nossos. Você pega aquele marido que é paciente com este, com aquele outro, mas com a esposa e os filhos, e vice-versa. Que virtude difícil de alcançar. Sempre ponha o Senhor adiante e deixa que Ele seja o passo seguinte. Nós não devemos ter apenas paciência para com Deus. O profeta diz, em primeiro lugar, é paciência para com Deus. Mas o irmão Brana diz, nós devemos ter paciência um para com o outro também. Exercer isto de um para com o outro.
E como somos impacientes. Como tentamos, né, buscamos e temos pressa. Como temos pressa, oramos por algo e queremos aquilo, a resposta daquilo logo, e queremos que Deus faça aquilo logo, e temos pressa para isso, pressa para aquilo. Deus não tem pressa. Vê lá os 3 jovens caminhando para a fornalha, e aquele diálogo que o profeta montou, não é? Do anjo com Deus lá. Senhor, o senhor não está vendo não os jovens lá? Senhor, olha lá, a coisa está ficando difícil, feia. Calma, tem paciência. Senhor, eles estão a um passo. Às vezes estamos querendo encontrar Deus de fora da fornalha. Você vai encontrá-lo dentro da fornalha. Os 3 jovens encontraram o 4º homem, foi dentro da fornalha. Daniel encontrou o anjo de Deus, foi dentro da cova dos leões. A diferença está com o que fazemos daquilo. O profeta diz na mensagem, eu sei, ele diz assim, olha, a fornalha produziu o 4º homem. A cova dos leões produziu o anjo do Senhor. E o que é que os meus problemas estão produzindo? São aborrecimentos, são murmurações, são reclamações, são frustrações, nervosismo. O que é que está produzindo aquilo que eu enfrento? É uma ira? É dizer assim, olha, tanto tempo que eu sou crente, vejo o que eu estou enfrentando e a coisa está ficando mais difícil. Os 3 jovens estavam dispostos, disse, nosso Deus pode, mas se Ele não fizer, nós vamos morrer, mas não vamos fazer isto. Não vamos ajoelhar. Eu dou a minha vida, mas eu permaneço fiel. Meu Deus pode fazer isso, Ele pode me sustentar, eu não tenho que me associar com isto para ser ajudado, para ser sustentado. Eu não tenho que me rebaixar ao nível do mundo para que eu seja sustentado. Não, o meu Deus pode me sustentar. Eu permaneço fiel. Ainda que sozinho, o irmão Brana disse, se eu tiver que comer bolacha seca na beira do riacho e beber água, eu não vou me comprometer. Aleluia. Um cristão não mistura o seu espírito com o mundo. Não tem como. Não tem jeito do seu espírito estar misturado com o mundo. Mas agora vamos para o 6º lugar. Acrescente piedade. Piedade quer dizer temor de Deus, ou seja, ser como Deus. Você tem que acrescentar piedade à sua fé. Vocês conhecem aquele corinho, Ser como Cristo? Conhecem? Quantos conhecem? Levanta a mão. Vamos ver se conseguimos cantar. Cadê os irmãos? Ser como Cristo. Vai chegar. Tem paciência com eles. Tem que ter paciência com eles. Quem? Irmão Paulo? Conhece, pastor Paulo? Conhece, irmão? Ser como Cristo, vamos lá? Dá um tom aí.
Abaixo. Ser como Cristo, ser como Ele, eu só anelo ser como Ele. Em minha jornada daqui a glória, eu só anelo ser como Ele, andar como Ele, viver como Ele, ser como Cristo. Quero adorá-lo, também amá-lo, quero servi-lo em minha jornada daqui a glória, eu só anelo ser como Cristo. Aleluia. Eu sempre faço aquilo que agrada ao Pai. Quando perguntaram-lhe grosseiramente, ele não respondeu, não se encolarizou, ele foi piedoso. Quando lhe feriram numa face, ele simplesmente lhe deu a outra face. Isto é temor de Deus. Bem, agora estamos chegando à perfeição, ao crente virtuoso. Acrescente o amor fraternal. Quando chegamos ao amor fraternal, em qualquer assunto que você esteja discutindo, quando chegamos lá, alcançamos o amor fraternal, em qualquer assunto que você esteja discutindo, ponha-se você no lugar do outro irmão. É assim que eu conquisto as feras. Vocês querem saber um segredo? Sim, irmão Brana. É assim que eu conquisto as feras, é com amor. Ponha-se você no lugar do outro irmão. Isto é amor fraternal. Se você vê um irmão que está todo transtornado, não seja impaciente com ele, seja benigno. Quando o homem possui estas coisas, então o Espírito Santo vem sobre ele. Será que o Espírito Santo pode descer sobre nós? Jovens, crianças, homens de meia idade, anciãos, será que o Espírito Santo pode descer sobre nós? Mas agora vamos para o outro quadro, o crente virtual. Não seja um cristão virtual.
Vamos voltar a outra frase do pastor Antônio Donizete. Nós não estamos interessados em redes sociais. Queremos é estar assentados em lugares celestiais. Nós não queremos o virtual. O irmão Brana diz assim, a coisa que mais falta no mundo hoje é a coisa real. Nós ouvimos o quadro do Bert ontem, na voz do nosso profeta. O que converteu o coração daquele homem cruel foi a coisa real, foi o amor real. O irmão Brana diz na mensagem, ele havia de passar por ali, 123, ele diz assim, eu estou tomando apenas frases. Ele diz assim, porém ele queria ver algo real. São as coisas reais que se ajustam. Vamos tomar um exemplo que todos nós conhecemos. Você se lembra dos 7 filhos de Seva? Quando eles saíram e viram um endemoniado ali, e eles então se sentiram aptos para aquela tarefa, e chegaram diante deles e disse, olha, eu esconjuro-vos em nome do Deus que Paulo prega. O diabo disse para eles, olha, eu conheço a Jesus e conheço quem é Paulo. E vocês, quem são? Nós vemos resultados trágicos diante de nós, de vidas superficiais, de palavras vazias, resultados disto, de vidas superficiais, de palavras vazias, de coisas externas, de homens que estão satisfeitos. Com coisas pequenas, rasas. Não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tomo da comunhão, eu faço isso, eu faço aquilo, está tudo bem. Todos nós contribuímos para isto de uma maneira direta ou indireta. Nós vimos a igreja, o pastor sobe, prega a mensagem, lê a Bíblia, e aí nós vamos embora e vamos tornar aquilo no próximo domingo. É como a irmã que o pastor visitava a sua casa uma vez por ano, ela morava longe. E um dia o pastor chegou até ela e visitando, começou a conversar com ela e disse para ela, irmã, como que está? Está tudo bem? Ah, está tudo bem, pastor. A senhora tem lido a Bíblia? Pastor, eu perdi os meus óculos, eu não consigo ler a Bíblia sem os óculos. Então traz a sua Bíblia, irmão, para nós lermos. Quando ele abriu a Bíblia, os óculos estavam lá dentro. Mensagens empoeiradas nas prateleiras. Bíblia esquecida. Coisas ficando. Passamos então a viver vidas superficiais. Mais isto, mais aquilo, e apresentamos tantas desculpas para aquilo.
O nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves dizia assim: não existe ninguém que possa te impedir de viver a mensagem. Não existe pastor, diácono, marido, mulher, pai, mãe, filho, filha, que possa dizer: olha, você não vai viver a mensagem. Esta coisa está dentro de nós, a decisão é sua. É você que tem que tomar essa decisão palpável, real, verdadeira. Olhar para você mesmo e dizer: eu vou viver isto aqui. Virtual é aquilo que não é concreto, que não é palpável. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Nesse sentido, então, hoje nós temos muitos crentes virtuais. Pessoas que criam um mundo onde se apresentam como santos, santarrões, mais santos do que outros, super dedicados, obedientes. Mas quando na verdade não são aquilo. Jesus disse para aqueles homens íntegros lá atrás: vós sois como sepulcros caiados. Estão bem vestidos por fora, têm uma moral que ninguém pode apontar o dedo externamente, são puros, são bem adornados, bem vestidos, bonitos, mas por dentro estão podres, fétidos. Deus não quer discípulos virtuais. Deus não quer homens virtuais, Deus quer homens reais. Pessoas reais, que possam cumprir aquilo que Paulo diz: vós sois a carta escrita por Deus e lida por todos os homens. Pessoas como aquelas que o irmão Brana diz: eu quero ser suficientemente cristão para chamar o certo de certo, o errado de errado. Meio certo é errado, meio reto é torto, meio crente é descrente. Deus não faz meio cristão. Uma libertação total, parágrafo 49, Deus não faz nenhum meio cristão. Deus faz cristãos completos. E Deus se faz seus filhos cristãos. Deus não faz meio pregadores, mas às vezes o pregador pode ser incompleto. Deus faz seus filhos cristãos, mas às vezes eles se tornam meio cristãos. Mas esta não é a intenção de Deus. Deus não os quer desta maneira. São as suas próprias maneiras misturadas com o plano de Deus, e vai moldando aquele meio isto, meio aquilo, meia pedra, meio tijolo. O irmão Brana diz na mensagem Véu Adentro, ele diz: você já parou para pensar que existe cristãos que ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo? É o voo do pica-pau, ora estão lá em cima, dando louvores fervorosos, e ora estão lá embaixo, desanimados. O diabo tem lançado uma pandemia espiritual nos nossos dias. E essa pandemia é o desânimo.
crentes desanimados, jovens desanimados, têm ânimo para todas as coisas, mas quando se concerne a palavra de Deus, você já parou para pensar que quando você vai ler a mensagem, que cansaço que chega. Você dobra os joelhos para orar, dentro de 2, 3 minutos, o joelho está doendo e o cansaço bate, e você tem que se levantar. Lutero orava 2 horas todos os dias pela manhã. E ele diz, quando você acorda pela manhã e você não coloca o seu dia na presença de Deus, dificilmente você vai terminar aquele dia na presença de Deus. Começa mal, termina mal. Somos mais virtuais do que reais. Construímos uma vida exterior que não equivale com o que somos de verdade. Somos hipócritas. Enganamos a nós mesmos. Na maioria das vezes nos tornamos virtuais e irreais. O irmão Brana diz na mensagem Hebreus capítulo 6, terceira parte, 51 a seguir, ele diz assim, a sua vida fala mais alto do que as suas palavras. A vida que você vive mostra o tipo de espírito que está em você. Eu disse para os irmãos ali em Patos de Minas essa semana, eu disse para ele, olha, para eles, né, você tem que se orgulhar de ser um cristão. Sim, você tem que se orgulhar de ser um cristão. Ah, pastor, mas eu tenho uma vida assim. Não, não estou dizendo se orgulhar de seus erros. Paulo chegou a olhar para si mesmo e eu sou um miserável. Mas lá na frente ele diz assim, deste homem aqui eu me orgulho. Numa era como essa que nós estamos vivendo, onde há escassez da realidade espiritual, onde há falta do real e verdadeiro, onde os tempos estão secos, todos os poços estão secos, você tem que se orgulhar de estar bebendo de uma fonte que não seca. Você tem que se orgulhar de ter recebido esta mensagem. Você tem que se orgulhar de ter crido em um profeta. Todos nós carregamos dentro de nós o testemunho da mulher de cor, dizendo, olha, eu não sou o que eu devo ser, eu não sou o que eu quero ser, mas tem uma coisa, eu não sou o que eu era antes mais. Aleluia! Mensagem Identificação 31. Nosso caráter é moldado pelo que está em nosso interior. Nosso exterior expressa o que está no interior apenas. Um dos maiores estorvos que a Igreja de Deus tem, o irmão Brana diz, é aquele sujeito que professa ser um cristão, aquela mulher que professa ser uma cristã, e então vive algo diferente.
Você tem que honrar a Deus dentro de você primeiro, antes de honrá-lo exteriormente. Vamos seguir aqui. Então eu quero chegar nisto aqui, irmãos. Vamos analisar a nossa vida agora. Somos crentes virtuais? Vamos lembrar que virtual é aquilo que não é real. Aquilo que pode ser, pode vir a existir, aquilo que é fabricado pela eletrônica. E o nosso saudoso pastor disse em um dos programas, ele disse assim: a informática está informando as pessoas com vozes da quinta dimensão. Está informando. Volta lá para Abraão. Abraão tinha uma informática. A informática de Abraão era tão avançada que ele sabia o que aconteceria em Sodoma e Sodoma não sabia. A informática de Jezabel tinha 450 profetas de Baal. A informática da viúva de Serepta de Sidom tinha Elias. Qual é a sua fonte de informação hoje? Qual é a sua fonte de informação? Você está sendo informado por quem? Por qual fonte? É pela coisa real, verdadeira, genuína, honesta? Qual que é a fonte que está te informando? São Tiago vem e nos diz que nós não devemos ser apenas ouvintes esquecidos da palavra, mas sermos cumpridores dela. Não está apenas no ouvir, mas no cumprir. Aí você vai para ouvindo, reconhecendo e agindo, 35, 45. O irmão Brana vai falar sobre o crente fronteiriço. Ele vai falar que nós nunca devemos ligar a incrédulos. Mas vamos para a palavra de Deus, chama para uma total separação da incredulidade, 54 e 56. O irmão Brana diz: Ló queria o mundo. Ló queria o mundo. E o profeta diz: Ló era 1 centavo, Abraão era $1. Aí o irmão Brana diz: 100 crentes carnais nunca se colocarão na presença de um cristão genuíno, que está separado das coisas carnais do mundo, vivendo em Cristo Jesus, onde a palavra pode fluir através dele. Agora eu quero falar diretamente com vocês, jovens principalmente. Já estamos finalizando. Na mensagem Por que Clamas Fala, 174, o irmão Brana diz assim: eu me sinto tão contente por poder servir, poder ver um homem servir a Deus tão completamente, até que o diabo não saiba o que fazer com ele. Eu quero tomar isto aqui para mim nesta hora. Se você deseja tomar para você, irmão, irmã jovem, e não sei se o tempo vai permitir, pastor Oséias, de você vir à frente e ter esse desespero. O profeta nos diz na mensagem Imagens de Cristo.
ele diz assim: o profeta diz assim: eu sinto que dentro da minha alma eu necessito de andar mais próximo de Deus. Talvez em outras palavras você pensar nisso: olha, eu não tenho sido real. Eu tenho vivido quadros virtuais. Muitos momentos da minha vida em que eu não tenho sido o que eu deveria ser. Quando me fugiu o nome, vocês se lembrarem, me ajude, por favor. Teve aquela êxtase, foi aos céus e diz: você foi perfeito. Ele disse: não. Daniel Cury: você foi perfeito? Não, não fui perfeito. Você só disse a verdade? Não, eu disse muitas coisas que não são verdades. Você nunca pegou nada de ninguém? Não, eu peguei algumas coisas que não eram minhas. Você fez isso, fez aquilo? Não, eu não fui sincero o suficiente. E ele diz: eu estava esperando aquela rajada vindo e dizendo assim: condenado. Disse: mas então eu ouvi a voz mais doce que a mais doce voz de qualquer mãe, que disse: Pai, Ele parou por mim lá na terra. Não sente você, jovem, moça, rapaz, irmão, irmã, no meio de tanta correria que nós estamos vivendo, que é hora de você parar por Ele aqui na terra? É hora de você se posicionar como um cristão, independente do que aconteça, para viver ou para morrer. Eu sinto que eu preciso mais de Deus. Eu quero andar mais perto dEle. Eu não sei como vocês vão fazer, mas eu pensei nisto. Talvez de você vir à frente e ter um momento, você e Deus aqui na frente. Você e Deus. Dizendo: Senhor, me ajude a me tornar um cristão verdadeiro, vitorioso, virtuoso. Se você deseja vir, venha, venha. E tenha esse momento, você e Deus. Aleluia, você e Deus apenas. Por favor. Mais perto quero estar de Ti, Senhor. Eu quero deixar ser virtual.
Você já pensou? O diabo não saber mais o que fazer com você? Sair dessa condição de crente virtual, você passa a ser um crente virtuoso. A fonte de informação muda tudo. O desânimo da era começa o ano mal, termina o ano mal. Você quer começar o ano bem? Animado, animada. Se começa desanimado, como vai terminar? Que desânimo é esse de ir na reunião de oração? Na igreja? Que desânimo é esse de ler a Bíblia, a mensagem? O crente desanimado ele tem ânimo para tudo aqui nessa vida. Ele tem tempo para tudo aqui nessa vida, a menos para a sua igreja. Isso tudo é a era em que estamos vivendo, que nós devemos nos soltar disso. Moça, adolescente, os adolescentes precisam muito de Deus nesses dias em que estamos vivendo. Ter ânimo para Jesus. Nós, mais velhos, também somos acometidos por esse espírito, que estamos vivendo em uma dimensão humana, mas é tempo. Aí você vai vendo, vai percebendo o porquê dessas reuniões, quanto você sofreu para vir aqui, quantos empecilhos você teve tentando te tirar de estar aqui, e quantos não vieram porque foram dominados, não conseguiram vencer, não conseguiram pensar assim: eu vou investir nos meus filhos um capital que nada paga. Eu vou levar meus filhos para estar ali, quem sabe só brincando ali no parquinho, se divertindo ali na terra. Mas às vezes você nem imagina o que eles estão recebendo. Eles vão embora querendo vir aqui no próximo. Olha aí. Eles não estão vindo em um mau lugar. O que você gastar financeiramente, investir para trazer a família e você mesmo vir aqui, nada nesse mundo paga.
é um investimento espiritual. Se investe muito em tudo aqui. Que esta mensagem possa ficar selada no coração de cada um de nós, no meu coração também. Nós temos que investir no que é real, que tem segurança. Nós estamos vivendo em um tempo muito desagradável, tempo de desânimo. O diabo, ele pensou que ele ia acabar com tudo no Brasil, nesse país, com respeito à mensagem. O diabo pensou: agora eu acabo com tudo. Eu não consegui impedir, em 1971, que essa mensagem abrangesse todo o país, mas agora eu vou pegar eles agora. Eu vou acabar com tudo, com encontros nacional, com essas temporadas. Vocês acham que a gente fica ileso de pensar e desanimar e pensar em parar? Vocês acham que a gente não pensa? Essa vai ser a última, mas ao mesmo tempo vem aquele poder virtuoso que Deus nos enche de virtudes. Não pode parar, mas eu não posso parar. E por isso nós vamos prosseguir caminhando. Mombrano, o profeta, disse: se Deus cura uma enfermidade, Ele cura outra. Se Deus nos ajudou a estar aqui, Ele vai ajudar na próxima. Tantas provas, lutas. Ninguém vai chegar ao céu deitado em berços esplêndidos, jardim de flores. Jesus disse: neste mundo tereis tribulações, mas tendes bom ânimo, igreja, pai, mãe, jovem, adolescentes, tendes bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós vamos vencer também. Aleluia! Você vai vencer isso. Creia e peça o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja uma mudança em nós, de um modo geral, em todo o auditório aqui. Todos jovens, muitos jovens aqui à frente, mas não é só jovem não, gente. Eu preciso desse tônico de Deus. Você precisa. Nós precisamos. E tem uma coisa: quanto mais perto estamos da vinda de Jesus, mais esse poder demoníaco vai sendo derramado sobre a terra. E porque estamos chegando ao fim. Tenha bom ânimo. Ser cristão não é ser somente um crente, é bem diferente. Vamos ficar de pé. Deus ser cristão é fiel a Cristo, é ganhar
sua voz em oração. Agradeça a Deus que você venceu esse desânimo. Você está aqui. Você tem lutado contra isso. Fale com o Senhor. Da sua maneira, vamos orar. Ore da sua maneira nessa hora, em voz alta. Pode orar, glorifica o Senhor. Jesus está aqui, Ele está nos ouvindo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Senhor, nos dê graça, Senhor. Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós vencemos esse desânimo. Às vezes você, através da internet, tem estado desanimado. O diabo tem te desanimado. Creia somente. Receba a sua bênção, a sua vitória. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Nesta manhã, o Senhor falando conosco. Ajuda-nos, ó Pai. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus continue abençoando o pastor Gustavo Rabelo, que trouxe a mensagem para nós, esse alimento espiritual. Somos gratos ao Senhor. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, o que cada um de nós precisamos vencer é a nós mesmos. Aleluia. Louvado é o nome. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Poder sentar só um momento, já estamos finalizando. Nós vamos ter, Pastor José Jorge irá orar pelo alimento. E após, os irmãos aqui, por favor. Amado Deus, estamos agradecidos pelo alimento espiritual que acabamos de receber. Agora, Pai, também oramos por esse alimento, ó Deus, que vai também dar boa recepção para cada um de nós em nossos afazeres e cada coisa que temos que ainda passar na parte da tarde. Tudo será controlado por Ti e o alimento, Senhor, que vai nutrir os nossos corpos. Estamos agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente seu irmão, diga Deus abençoe. Vamos ouvir um hino de saída e a fila lá fora, como de costume. Deus abençoe a todos. Na sombra, vocês descem ali no bosque, ali, vamos fazer a fila na sombra.